Olá, Jailton Góes na Igreja Virtual. E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, vou tratar um assunto bem recorrente hoje. Quero ler um texto aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo, deixa eu conferir aqui o capítulo, meus queridos, capítulo 12, versículo 43 diz assim: Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando a achar desocupada, olha as exigências, desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontece também com essa geração má. Meus queridos, esse texto não fala de possessão diabólica. Ele fala da ação do convertido, daquele sujeito que vai para a igreja, tem aquele insight de alegria. Ai, agora eu aceitei Jesus. Agora eu vou descer as águas do batismo. Agora eu busco o batismo com o Espírito Santo. E é aquela beleza, né? Mas o tempo vai passando, os dias vão se passando e esse sujeito começa a achar tudo normal, né? Ele começa a não tô nem aí. E aí começa aquela coisa de muitas vezes uma prostituiçãozinha aqui, um enganinho ali, uma mentira colar, um prejuízo para outro, um falso testemunho. E isso vai se acumulando sobre a cabeça desse crente que outrora era um sujeito reto na sua vida. Aí ele aceita Jesus, se torna mais reto, né? E aí vem até aquele grau de santidade, de se achar melhor do que todo mundo. Mas a sua ruína vem logo à frente, a seguir, né? E aí ele começa. Então o seu estado, embora dentro da igreja, casa varrida, adornada, limpa, né? E esses espíritos voltam, né? Ou seja, essas ações dessa pessoa voltam e ela mesmo dentro da igreja se torna pior do que antes da conversão. Interessante, né? É bem isso que acontece. Tem muita gente dentro da igreja que se tornou pior depois de crente do que era antes. Porque antes ele não escondia o que era. Ele simplesmente era. E agora ele mascara. Então lá dentro da igreja, aleluia, estou sentindo o Espírito Santo. Mas sai dali, ele não é nada daquilo. Eu não estou falando de a pessoa sorrir, ser feliz com seus amigos, não. Estou falando de ser ruim, de ser perverso. Tem crente perverso, gente. A igreja realmente ela é um hospital, está ali para tratar as pessoas, para cuidar. O pastor está ali como se fosse um médico. Mas muitas vezes até o médico precisa do médico. Muitas vezes é na liderança que precisa haver uma cura, uma libertação espiritual. Senhor Jesus ali, ele faz um comparativo e logo a gente vê as mensagens sobre esse texto sendo, está endemoniado, vai pegar espírito imundo. Não é disso que o Senhor Jesus está falando, não. Ele está falando sobre a geração ser má, né? Está falando sobre a geração ser má. Essa coisa de demônio, o demônio pega as pessoas e os espíritos imundos, né? Não vou dizer demônio, mas espíritos imundos pegam ali aquelas pessoas na igreja, mas isso dá mais em igrejinha lá no canto de vila, lá nas igrejas, lá onde o pessoal tem um pouco mais de cultura, o diabo usa outras estratégias, viu? Não é sempre a mesma estratégia, não. Esse negócio assim está mais voltado àquela coisa do centro de Umbanda, de Macumba e do Candomblé. Então essas pessoas migram para a igreja e acabam esses espíritos pegando essas pessoas da forma que lhes convém, que geralmente é pelo ódio, né? A matriz dessas manifestações é o ódio. Enquanto que lá, onde o pessoal tem um pouco mais de cultura,
o diabo trabalha de outra forma. Porém, esse texto não se refere a isso, se refere à condição espiritual de cada um de nós, né? Como é que a gente age, muitas vezes levado pelo ensinamento errôneo de um pastor, de um líder que precisa conhecer a libertação. Os homens de Deus que estão me ouvindo falar isso vão entender o que eu quero dizer. Mas para deixar claro, para não deixar quando eu falo de homens de Deus, é aqueles que têm compromisso com o reino dos céus, aqueles que têm o entendimento dos ensinamentos de Jesus para a proteção da vida espiritual das suas ovelhas. O que não acontece em todas as igrejas. Tem pastores aí, irmãos, que o cara sai do tráfico hoje e no outro dia ele está pastoreando a igreja. Né? O pessoal está ali doente, precisando de cura, mas aí um sujeito, muitas vezes sem entendimento das coisas de Deus, sem Deus na alma, vai e unge ele pastor. Você é ungido, pastor? Vou ungí-lo. Ó, tá ungido. Aqui, 5 litros de óleo. Irmão, unção não é óleo. Unção é algo que vem, que na verdade o único que teve, que era ungido no antigo trato, era os reis, né? Os sacerdotes, o Cristo, e daí então Paulo manda ungir o doente. Como se diz. Precisamos nos atentar ao reino dos céus. Precisamos nos atentar aos ensinamentos de Jesus que produz salvação. Quando ele diz e declara que o estado daquele indivíduo é 7 vezes pior, é ainda pior do que o seu estado inicial, está falando a nós cristãos, a nós evangélicos. É a você e para mim também, é para nós. Mas como assim? Ele quer dizer o seguinte, que o sujeito muitas vezes está lá fora e vem para Jesus, aceita, conhece o ensinamento, quando conhece. Eu estou falando dos que conhecem, porque grande parte da maioria conhece dogmas humanos, doutrina criada pelos homens, porque ele preferiu ouvir do que estudar, do que buscar o ensinamento contido aqui. Então é aquilo, né? Quem busca, quem lê, conhece, e quem escuta, acredita. É só isso. Precisa se conhecer. Muito bem, quando ele vai dizer, vai dar esse trato aí, ele vai dar esse ensinamento, pode ver que no final ele vai falar, esta geração é má. Ele está falando dessas pessoas são má, são piores, porque aprenderam, ficaram um tempo dentro, quando não criaram doutrinas humanas, desobedeceram os ensinamentos de Jesus para ficarem com os ensinamentos dos apóstolos, que nem sempre fecha com os ensinamentos de Cristo. Isso é questão de leitura. É muito importante, meus amados, que a gente entenda que uma casa varrida é limpa de conhecimento, de entendimento, né? E adornada, enfeitada, com cara de que é. Parece que é bonitinho, tem cara de entendimento, tem uma palavra expressiva. Muitas vezes é só uma casca. Uma casca que por dentro não tem nada, nem para si e nem para ofertar. Tem muito disso por aí. Tem muito dessas coisas. Por isso é preciso que o crente, que aquele que busca o reino dos céus, que busca o entendimento das coisas de Deus, lave a sua alma nos ensinamentos de Jesus Cristo. Se buscarmos esse entendimento, seremos mais do que vencedores. Se não buscarmos esse ensinamento, seremos casa vazia, varrida, adornada, ornamentada, e sem que percebamos, nos tornamos moradas de Satanás. Vem comigo, vem conhecer de Jesus. Jesus tem para te dar. Eu quero pedir que você dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal e nos ajude a levar o Evangelho de Jesus mais à frente. Jailton Góes.